Ok. Bom dia, boa tarde para todos que estão aqui agora nos assistindo. Eu sou a Carolina Guerini de Souza, sou professora do curso de nutrição da URGS e do programa de pós-graduação em alimentação, nutrição e saúde. Também faço parte do serviço de nutrição e dietética do Hospital de Clínicas. A gente está aqui hoje, então, em mais um seminário do serviço, em conjunto com o nosso programa de pós-graduação. E no seminário de hoje, então, nós vamos falar, meu querido colega, amigo, parceiro, professor Ronei e eu, sobre treinamento de força, numa visão epidemiológica para todos, num contexto de saúde e também num contexto de prevenção e tratamento, né, pensando não só nas questões gerais que o treinamento de força envolve, que nós já sabemos, mas até mesmo relacionado nas suas implicações para a Covid-19. O Ronei é uma pessoa que eu tenho muita admiração, que eu sou muito grata, é um grande parceiro que me acolheu no laboratório dele de pesquisa na Escola de Educação Física. Ele é professor da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da URGS e professor do programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano. E tenho a honra, então, e a alegria de estar aqui com ele hoje, dividindo essa fala. Passo a palavra, então, para o Ronei, que vai começar, então, a abordagem dele. Bom, vamos lá, então. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui participando desse evento, embora falando no meu computador aqui, é uma coisa triste, né, nos tempos que estamos vivendo. Mas, enfim, é uma alegria, uma satisfação estar aqui discutindo junto com a Carol, uma amiga de longa data e uma pesquisadora com quem eu tenho o maior prazer em trabalhar. E, obviamente, aceitar o convite dela para falar algo sobre uma área que investigo, que é o treinamento de força. Para mim é, obviamente, um prazer. E indo direto ao tópico, né, um tema que a gente acabou por escolher, diz respeito ao treino de força, óbvio, e o título que a gente deu foi uma abordagem epidemiológica, né, desta área, dessa modalidade de treino, uma vez que vem apresentando ao longo dos últimos tempos, das últimas décadas, uma importância muito grande no cenário da saúde, de uma forma geral, em termos da doença. Eu vou, a partir daí, então, discutir alguns temas, alguns assuntos relacionados a esse tópico, né, que diz respeito a componentes da aptidão física, o exercício físico na saúde e na doença, a influência do treinamento de força, da força muscular, mais especificamente, na saúde em geral, a força muscular como uma forma de predição de doenças e também de mortalidade, a abordagem do treino de força numa perspectiva de saúde pública, né? E, por fim, eu vou tocar em alguns assuntos relacionados a tendências que nós temos nesta área. Bom, isso é muito importante nós entendermos que, quando nós falamos de exercício físico e de saúde, é importante nós entendermos o conceito de aptidão física, que está completamente associado a isso. A aptidão física, segundo algumas organizações internacionais, especificamente o American College of Sports Medicine, que é a instituição americana que, digamos assim, regulamenta o exercício físico em várias perspectivas, não só desportiva, como também de saúde. Ela propõe e entende a aptidão física como uma organização, uma condição envolvendo 5 componentes da aptidão física, segundo a associação, que são a força, a resistência de força, a flexibilidade, a capacidade cardiorrespiratória e também a composição corporal. Por que esses autores, ou esta instituição, a partir dos seus mais diferentes autores, propõem estas 5 variáveis como representantes, então, dessa condição, né, física, fisiológica do sujeito? Porque, obviamente, há, com exceção da flexibilidade, uma associação, vários estudos mostrando uma associação muito forte entre cada uma dessas componentes, né, e a saúde e também a mortalidade, a condição de vida. Quando eu me referi com exceção da flexibilidade, é porque não se sabe, até o momento, se não se conhece bem
se de fato há uma associação entre flexibilidade e mortalidade e condição de vida, ou seja, pessoas mais ou menos flexíveis não apresentam uma associação direta com viver mais e melhor. Então, a gente vai discutir, dentro destas componentes, a gente vai discutir basicamente a questão da força e da resistência de força na nossa conversa de hoje. É importante nós entendermos o contexto em que isso se insere, né, no exercício físico, saúde, doença e mortalidade. Fazendo uma análise rápida, um breve histórico desta abordagem, nas décadas de 1970 e 80, basicamente quando se falava em exercício físico, se falava de treinamento aeróbico. E esta era a modalidade mais investigada na época e completamente direcionadas essas investigações na lógica de saúde. Atividades físicas representando essa modalidade como caminhada, corrida, ciclismo, natação, eram as modalidades mais indicadas na lógica de se incrementar a aptidão física e a saúde. As investigações, de uma forma geral, apontavam no treino aeróbico e a capacidade cardiorrespiratória, muito bem desenvolvida a partir dessa modalidade como elementos fundamentais para o indivíduo ter uma boa condição de saúde e estar mais afastado, né, com menor chance de desenvolver algumas doenças. A partir dali, basicamente no final da década de 1980, a partir da metade dela, um americano chamado Michael Pollan, que para mim é o precursor desta investida, chamaria assim, começou a dizer que o treino aeróbico tinha alguma importância, mas que talvez, tanto quanto ou mais do que ele, o treino de força deveria ser mais investigado, porque ele era, segundo o autor, segundo Michael Pollan, o grande determinante da saúde e também uma forma de se enxergar, né, o quão longe os sujeitos estavam da doença. Esse foi o primeiro sujeito a propor na literatura algo nesse sentido. E, interessantemente, na última década, eu coloquei aqui na última década, mas eu diria que um pouquinho antes disso, nas últimas 2 décadas, se vê um incremento absurdo de estudos tentando associar a força muscular à saúde e doença, e como uma prevenção, um indicativo de prevenção de doença. É interessante o número incrível de estudos que aconteceram, sobretudo na última década, envolvendo essa perspectiva, essa estratégia, né, de análise do treino de força. Inclusive levando algumas organizações internacionais, como a Organização Mundial da Saúde, a tender, a propor, né, a inserção do treino de força como uma estratégia importante que as pessoas, de uma forma geral, deveriam estar preocupadas e estarem vinculadas. Segundo essa mesma organização, a Mundial da Saúde, em 2010, já propôs que indivíduos entre 18 e 64 anos, e aí é uma proposição da organização, ele estenderia isso aí para até a morte, né? Pessoas deveriam estar engajadas, né? Deveriam estar engajadas em 2 tipos de estratégias de treinamento físico. Uma, do ponto de vista aeróbico, em intensidades moderadas, né? Em torno de mínimo 150 minutos por semana, essas pessoas deveriam estar engajadas então, nessas condições, ou então em intensidades mais elevadas, em períodos mais breves, de até de 75 minutos ou mais. E também, associado a isso, deveriam essas pessoas estar engajadas em exercícios de força, realizados pelo menos 2 vezes por semana, envolvendo os grandes grupos musculares, né, sem querer dizer que apenas 2 e não mais já proporcionaria incrementos interessantes em relação a vários dos parâmetros que a gente vai discutir um pouquinho mais agora à frente. Esse estudo muito interessante, publicado recentemente, na verdade ano passado, de um grande investigador dessa parte mais epidemiológica do treino de força, o Jason Benny, um americano-australiano, ele publicou esse artigo muito interessante na Sports Medicine, no ano passado, como eu me referi, dando linhas, digamos assim, dando linha à ideia de que se dê mais atenção ao treino de força. Ele defende nesse estudo algumas evidências clínicas do benefício do treino de força, apontando vários estudos, e a gente poderia não ficar só nesses estudos aqui apontados pelo autor, mas incluir vários outros, né? Primeiro que o treino de força e também de resistência, ele incrementa a massa muscular, a força e a potência, e também a resistência de força. Esse mesmo tipo de treino, ele promove o incremento da densidade mineral óssea. Ele desenvolve, incrementa o desempenho funcional diário,
sobretudo de pessoas mais velhas, ele melhora a condição cardiometabólica, ele reduz sintomas de depressão e ansiedade. E aqui, de novo, é o ponto 1, 2, 3 estudos de cada um desses pontos, mas a gente poderia aqui enumerar listar uma série de estudos que viram as mesmas coisas. Né? Algumas vezes, inclusive, alguns estudos mostram uma superioridade do treino de força em relação ao treino aeróbico, inclusive, mostrando que em vários aspectos, sobretudo em relação à sarcopenia, que é a redução da massa muscular que acontece com o envelhecimento, e o respectivo desempenho funcional, o treino de força ele ataca muito mais isso, ele combate muito mais isso do que o treino aeróbico. Então, há evidências clínicas que levaram esse autor, o Jason Bain, a propor, levantar evidências epidemiológicas que sustentam o uso do treino isolado, relacionando uma série de estudos que foram feitos em grandes populações, por um bom período de tempo seguidos, essas pessoas envolvidas nesses estudos, associando vários fatores importantes, vários desfechos importantes, como mortalidade, como diabetes, como doença cardiovascular, como câncer de colo e rins, e também uma redução do período abdominal. Todos parâmetros absolutamente associados à qualidade de vida, a melhor qualidade de vida e, obviamente, ao afastamento da possibilidade no desenvolvimento de doenças. Então, há estudos muito bem feitos, em populações enormes, mostrando estas evidências. Interessantemente, alguns aspectos assim, vale a pena a gente discutir aqui, embora a gente saiba que é importante fazer exercício, embora a gente saiba que é relativamente fácil fazer exercício, há algumas nuances que vale a pena a gente aqui entender. É importante a gente entender que assim, o treino de força mostrando benefícios para a saúde, ele apenas 2 vezes por semana é suficiente, não mais do que isso. Então, normalmente os questionários realizados, os utilizados nos vários estudos epidemiológicos, normalmente vinculam que o indivíduo que faz uma atividade de força 2 vezes por semana já é suficiente, há indícios de que melhora tudo aquilo que a gente falou anteriormente, e o treino aeróbico, sendo feito em períodos igual ou superior a 150 minutos por semana, já são suficientes para também em si poder, a partir dessa modalidade de treino, desenvolver melhoras em todos os aspectos anteriormente mencionados. Na lógica dos autores, é importante a gente entender aqui que sim, a gente sempre se pergunta, tá, mas o treino de força, o que é, né? O que é o treino de força? Eu carregar pedra, eu subir na montanha? Não, o treino de força ele é genérico, ele pode ser utilizado com a utilização do movimento contra uma resistência, sendo a magnitude dessa resistência conhecida ou não. Então eu posso praticar o treino de força usando equipamentos específicos para isso, eu posso usar o treinamento de força usando pesos livres, pode ser saco de batata, saco de arroz, saco de feijão, podemos usar terabands, e também podemos utilizar o próprio peso do corpo, que oferece uma resistência adicional a certos gestos que nos dá a possibilidade de desenvolver uma série de adaptações bem importantes. Então, assim, os autores referem isso, que é uma coisa simples de fazer, ela pode ser feita, e que as pessoas deveriam se valer muito mais dessa modalidade de treino para tentar, então, melhorar a sua condição física e se afastar o máximo possível de risco de desenvolvimento de algumas doenças, inclusive de morte. Então, foice aérea, não se discute mais foice épica, como eu coloquei aqui, e não se discute mais o fato de que o treino de força é e está, sim, associado a benefícios muito interessantes associados à saúde e aos ausência. Algumas estratégias apresentadas pelos autores nesse artigo, que é, de fato, muito interessante, eles acham que isso deveria ser muito mais difundido pelos governos, enfim, pelos governos, deveria aumentar a disponibilidade de equipamentos em locais de trabalho e residência. Isso é fato em alguns países, mais do que no Brasil, em que se tem locais de trabalho, centros de profissionais, apresentando lá dentro a academia com equipamentos, oferecendo a possibilidade de treino. Se deveria, segundo os autores, também criar locais mais atrativos ou atrativos para a prática do treino de força, e em locais públicos também, tentando estender isso para a população em geral. E se tem isso em países desenvolvidos, como as academias do parque, em que se tem equipamentos específicos
que as pessoas podem fazer uso para realizar certos movimentos contra alguma resistência. E deveriam também, segundo os autores, deveria se facilitar a busca pela atividade, pela atividade e orientação de profissionais que treinariam de forma melhor orientada essas pessoas. Então, assim, a colocação ou a possibilidade de inserção de instrutores em praças públicas, por exemplo, orientando as pessoas para trabalhar desta forma, com o treino de força seria, segundo os autores, uma estratégia interessante. E também que se tenha a maior possibilidade, a maior perspectiva de se difundir em massa a importância do treino de força, em relação às questões todas que aí eu mencionei. Um aspecto importante de analisar, já que a gente falou, então quem treina força tem menos chance de morrer. Alguns estudos nesse sentido foram feitos até agora, seja em populações de adultos jovens ou também, até mesmo adolescentes, a gente vai ver mais à frente, como também, sobretudo, com idosos. Esse é um estudo muito interessante, foi publicado em 2019, em que os autores avaliaram 11 estudos, dos 1.400 selecionados para anuais. O número de participantes foi de 370 mil e esses acompanhados por 9 anos. O treinamento de força, os resultados que eles observaram, que o treinamento de força isolado, comparado a nenhum tipo de exercício, reduziu todas as causas de morte em 21%. Isso é muito. Quando o treino de força foi associado ao treino aeróbico, o que nós chamamos de treino concorrente, mais no final nós vamos falar nisso, essa redução foi praticamente o dobro, ou seja, de 40%. Mostrando claramente que quer o treino isolado de força, quer o treino combinado com o treino aeróbico, apresenta de fato uma redução importante, uma prevenção importante em relação a doenças e, sobretudo, mortalidade. E a principal conclusão dos autores, então, foi que o treinamento de força, ele de fato está associado à redução da mortalidade e que o efeito passa a ser maior, o dobro praticamente, quando ele é incorporado ao treino aeróbico em uma mesma sessão. Outros autores, outros estudos mostram coisas muito parecidas com essas informações que a gente está difundindo aqui. Outro estudo muito interessante, feito por um grupo sueco, liderado pelo Francisco Ortega, avaliando sujeitos ao longo de 24 anos, 1.142.000 pessoas foram avaliadas dos 16 aos 19 anos durante 24 anos. Eles tinham entre 16 e 24 e 19, quando foram avaliados, foi no período de alistamento militar, e foram acompanhados durante 24 anos, sendo, pelo menos, obviamente, pessoas, indivíduos com 50 e poucos anos, adultos jovens, na verdade. E eles foram avaliados, esses sujeitos, em relação à força de preensão manual e de extensão do joelho, e o que os autores observaram é que, em relação à associação com o risco de morte, houve uma associação bastante interessante, tanto em relação à força de extensão de joelho com o hand grip, que é a força de preensão manual, com o risco de morte, havendo uma redução de 20% a 35%. Ou seja, elas estavam no estudo associadas de uma forma bem importante. Quando foi feita uma associação desses níveis de força com o risco de suicídio, também foi observado que pessoas mais fortes tinham menor risco tanto de suicídio, numa taxa de 20% a 30%, e quando associado o suicídio a outras doenças, chamadas doenças do humor, esquizofrenia, enfim, várias outras, esse percentual era incrementado, chegando em até 65%. E a principal conclusão dos autores, magnífica, foi que jovens com bons níveis de força, jovens, ou chamamos aqui de adolescentes com bons níveis de força, têm muito menor chance de desenvolver doenças e, inclusive, morrer. Então, este dado é espetacular e nos mostra que, desde a juventude, já devemos nos preocupar com o treino de força. Outro trabalho feito nesse sentido, por uma espanhola, Guadalupe, publicado em 2015, também fez uma associação em idosos do treino de força com mortalidade. Eles avaliaram força de membros superiores a partir do hand grip, que é utilizado em boa parte dos estudos, pela facilidade da sua realização, e também a força de abdução dos ombros para membros superiores, e avaliaram em membros inferiores a força de extensão dos joelhos e flexão do quadril. Não vamos aqui discutir por que uma coisa, porque esses exercícios não outros. Então, esses foram feitos. E eles observaram, fizeram uma associação dos níveis de força, tanto de membros superiores como inferiores,
em relação ao risco de morte e hospitalização. E estes foram menores, tanto para homens quanto para mulheres, em percentuais muito interessantes. Para mulheres, o risco diminuiu em 45% e para homens em 25%. Mostrando claramente que bons níveis de força, tanto para membros superiores quanto inferiores, são de fato determinantes, do que vai acontecer em relação a tanto risco de morte quanto hospitalização. Então, olha que dado interessante. Ainda falando de idosos, do ponto de vista de força e mortalidade, um estudo relativamente recente, publicado no Scandinavian Medicine and Sport Science and Sports, um estudo muito, muito bacana. Os sujeitos avaliaram o que o processo inflamatório estava associado à atrofia muscular e, consequentemente, o que isso podia nos apresentar indícios de esta falta de força, falta de massa muscular associada a um processo inflamatório maior, levar os sujeitos à morte. Então, eles partiram de determinados pressupostos que um processo inflamatório está associado à atrofia muscular, isso é fato, e, consequentemente, perda da força muscular. Níveis aumentados de alguns marcadores inflamatórios, nesse caso, eles usaram a interleucina C, a proteína C inativa, eles usaram, partindo do pressuposto que isso está associado com uma perda de força, chegando a 40% esta perda, e também levaram ao pé da letra de que o processo inflamatório, ele então, baseado nos pressupostos anteriores, ele parece explicar então a perda de força e a perda de força explicar, consequentemente, a mortalidade. Então, o objetivo do estudo foi esse, eles observaram aí uma amostra enorme, de 5.240 pessoas idosas, entre 65, na faixa média de 66 anos de idade, acompanhados durante um período de 9,7 anos, quase 10 anos, é muita gente, é muito tempo, muita gente, e nesse período houve, então, 650 mortes. Os marcadores utilizados pelos autores, como eu já referi, foram a interleucina, a proteína C reativa, a 6, e o fibrinogênio. E os resultados interessantemente observados pelos autores é que níveis maiores de força e de apreensão manual foram associados a uma menor concentração de marcadores inflamatórios. Ou seja, de fato, o processo inflamatório muscular decorrendo em curso acaba por afetar de fato a produção de força e a qualidade do músculo. Ainda do ponto de vista digamos assim, da tentativa de enxergar a força como uma variável importante, esses autores aqui, americanos, organizado a partir do James Steele, que é um pesquisador da área, eles acabaram por propor, então, nesse estudo muito interessante, que o treino de força, com base em todas as evidências que ele tem, que se associam a doenças, a ausência de doenças e a mortalidade com bem desenvolvida força, que esta componente deveria ser tratada como uma base, um controle do governo, uma estratégia do governo de saúde pública. De fato, as pessoas deveriam ser muito mais estimuladas a treinarem essa componente de força, porque isso as protege de uma série de problemas e, obviamente, acaba repercutindo em menos custo para o Estado em relação a tratamentos de doenças que porventura apareçam. Estendendo um pouquinho essa análise, não para a saúde, mas para a doença, especificamente ao câncer, esse é um dos estudos mais interessantes que temos na literatura, associados ao treino de força e à ocorrência de câncer, um estudo muito interessante, relativamente recente, 2019. Os autores, eles iniciam referindo que, de fato, há muita clareza em relação ao benefício que o treino aeróbio de moderada a alta intensidade tende a proporcionar em relação à incidência de alguns tipos de câncer. E os autores referem que pelo menos 7 tipos de câncer acabam sendo beneficiados por pessoas que têm esse componente, as componentes associadas ao treino aeróbio bem desenvolvidas, pelo consumo máximo de oxigênio. E os autores colocam, então, no treino aeróbico já está bem definido, e no treino de força, então, nesta perspectiva, foi que eles conduziram um estudo, entendendo que não havia, de fato não havia, nenhuma evidência da forma como eles fizeram da associação entre força e
incidência de alguns tipos de câncer. Bom, eles avaliaram, então, aí um número enorme de pessoas, né? 75% delas acima de 65 anos de idade, e esse estudo foi capitaneado, mantido, patrocinado pela NIAID, né? O SUS americano, e o estudo se desenvolveu ao longo de 10 anos. Os tipos de câncer foram todos esses aí, o colo, rins, bexiga, mama, pulmões, linfoma, pâncreas, próstata, reto e melanoma. Opa, tem um bicho aqui quase me mordendo. A conclusão dos autores foi que houve uma associação entre, de fato, treino de força e menor risco de desenvolvimento de câncer, de 2 tipos de câncer, basicamente, de colo e de rins. No entanto, há outros indícios, de outros estudos que mostram coisas um pouco além disso. Mas já nesse estudo aqui, né, como eu disse, relativamente recente, houve essa associação entre o treino de força, a prática do treino de força e o menor risco, né, de desenvolvimento de câncer desses 2 tipos, de colo e de rins. Algumas evidências, como eu falei anteriormente, que sustentam a associação dos 2 tipos de treino aeróbico de força. Porque a gente aqui está falando do benefício proporcionado pelo treino de força, mas não podemos esquecer do benefício já bem documentado, como eu falei anteriormente, patrocinado, né, pelo treino aeróbico. Então, a associação dos 2 parece ainda melhor. Né? Então, assim, alguns trabalhos recentes têm mostrado, né, que esta associação dos 2 tipos de treino são muito legais, né, quando a gente olha para alguns indicadores de saúde também, quando se pensa em prevenção de doenças. Então, alguns estudos muito interessantes feitos nesse sentido, envolvendo doenças cardiometabólicas, envolvendo artrite, asma, DPOC, envolvendo depressão, envolvendo obesidade, envolvendo hiperglicemia, dislipidemia, ou seja, mostrando que para estes desfechos todos, de fato, a incorporação dos 2 tipos de treino são absolutamente interessantes na lógica de se, obviamente, reduzir a incidência dessas doenças. Em relação à prevalência, isso é outro aspecto interessante, bem interessante de se discutir, em relação à prevalência do tipo de treinamento aeróbico de força, como é que se dá isso, como é que se consegue enxergar isso na sociedade de uma forma geral. São poucos estudos, eu particularmente não conheço nenhum no Brasil, mas são poucos estudos que no mundo olharam para esse tipo de distribuição. Tem vários estudos muito interessantes feitos nos Estados Unidos, Alemanha, Finlândia, eu coloquei aqui 2 vezes Estados Unidos, e também na Inglaterra, vários estudos são feitos nesse sentido na Inglaterra. Né? A população investigada varia desde 9 milhões até 1,7 milhões, 1.700.000 pessoas, então é muita gente. E a gente vê isso andando num processo crescente a partir de 2011. Né? Tem um autor que se destaca nesse contexto, que é o Bain, em que eu falei no primeiro artigo que eu comentei lá atrás, né, em que ele observou nesse artigo de 2020, e isso é interessante, um dado muito interessante, que da população investigada, 50% deles dos que faziam atividade física, obviamente, 50% deles fazia o treino aeróbico e apenas 30% faziam treino de força. E esse mesmo autor tem reportado que ao longo dos anos, a prática, né, do treino de força tem se mantido mais ou menos estável em relação ao número de participantes nos Estados Unidos. Ou seja, há aqui uma clara, né, noção de que, de fato, muito menos gente pratica treino de força, e como ele é muito importante para a saúde, como prevenção de doença e mortalidade, tem-se que estabelecer uma estratégia de aumentar o número de participantes desta modalidade. Em termos de Covid, a gente não pode esquecer disso, né, e vivendo nesse momento importante. Né? Recentemente, agora, no final do mês anterior, de março, início do mês que nós estamos, foi publicado esse estudo aqui, associando, né, a força e massa muscular como preditor de tempo de estada no hospital de pessoas portadoras da doença Covid-19. Né? Esse estudo foi desenvolvido no Hospital Federal de São Paulo, na Universidade de São Paulo, dentro de hospitais conveniados lá na instituição. Então, um grupo de brasileiros que publicou isso. Olha que interessante que esses sujeitos publicaram. Aqui nós temos no eixo X aqui o tempo, né, em dias de hospitalização,
E nós conseguimos observar na linha azul aqui, isso em relação à força de pressão manual, tá? Força de pressão manual de membros superiores. O que os autores observaram? Aqui representado pela linha azul os indivíduos, o grupo de indivíduos que tinham mais força, e pela linha vermelha o grupo de indivíduos que tinham menos força. O que se observa claramente? Que aqueles indivíduos mais fortes, representados pela linha azul, como eu disse, eles ficam muito menos tempo hospitalizados do que aqueles mais fracos. Aqui embaixo a distribuição disso. Indivíduos de média e baixa força, 125, na fase do primeiro dia, né, quando foram internados, e aqui os indivíduos de alta força, 61. Então, se vê lá que no 10º dia, apenas 47%, né, dos sujeitos com baixa força tinham saído do hospital, enquanto um número maior de 75%, não um número maior, relativamente um número maior de pessoas já havia no 10º dia sido mandado embora do hospital porque estava bem. Né? Do ponto de vista da força, não da força da área muscular, e aqui eles observaram a área de seção transversa do vasto lateral, né, usando ultrassonografia, o mesmo comportamento foi observado, ou seja, sujeitos com maior área muscular, né, eles acabavam tendo um tempo de hospitalização muito menor do que aqueles com menor área muscular, mostrando claramente, né, que indivíduos que têm não só mais força, como mais área muscular, eles possivelmente têm uma condição inflamatória menor, o que leva a eles responderem de forma diferenciada e mais rápida os tratamentos utilizados. Então, é o primeiro estudo na área mostrando esse tipo de evidência, e que nos chama a atenção que, de fato, aqui também em relação à doença, né, especificamente a Covid, a gente tem uma importância bem clara, e parece ser bem clara, de que, de fato, o treino de força é importante. A linha a seguir, são incontestáveis os benefícios promovidos pela prática do treino de força para a saúde em geral. Isso é incontestável. Deveria haver muito mais incentivo por parte dos governos, como apresentado pelos autores anteriores, o STIR, aqui no grupo americano, que se buscasse, então, a partir de estratégias de divulgação e promoção desta modalidade de treino, né, uma inserção muito maior da população, né, em atividades desta natureza. Uma das possibilidades seria as academias ao ar livre, né, aquelas academias que se tem nas praças e parques, em que se tem equipamentos que podem ser, né, utilizados, oferecendo uma certa resistência aos movimentos. Então, aquilo pode ser trabalhado também como uma forma de exercício de força. Do ponto de vista de olhar para o futuro, né, a gente não mais só discute o treino de força tradicional, como se sabe que atualmente o treino de potência, que é um subgrupo do treino de força, é ainda muito mais importante ser realizado pensando não só no desempenho funcional, como também na qualidade muscular e, obviamente, na qualidade de vida. Então, se sabe hoje que não só o treino de força é realizado tradicionalmente de forma lenta, contínua, mas muito mais, ou mais do que ele, o treino de potência, aquele que é realizado com mais alta velocidade, tem sido evidenciado na literatura recentemente, nos últimos 5 anos, eu diria assim, como um treino ainda mais importante para a saúde muscular e, obviamente, possivelmente para todos aqueles desfechos que a gente referiu anteriormente. Então, o caminho a seguir é longo, né? Quando se vai pensar na prática do exercício físico, há várias estratégias que podem ser utilizadas, há vários caminhos a ser percorridos, isso é uma ciência que tem aí por trás, mas independentemente da escolha a ser seguida, o treino de força tem que ser obrigatoriamente inserido no programa de treino. Não há dúvidas nenhumas a respeito disso. Por fim, eu queria aqui agradecer, então, todo o grupo de pessoas que vêm hoje trabalhando conosco no nosso grupo no GPTF, coordenados por mim e pelo meu colega Cadori, e também, obviamente, agradecer a todos os colaboradores que têm, ao longo dos muitos anos, aí, desenvolvido algumas investigações conosco, entre os quais a Carol, né, a professora Carol, está inserida. Por fim, agradecer institucionalmente, né, a minha unidade, a ESEFID, na verdade, a CAPES e o CNPq, que são, como eu disse aqui, né, instituições que acabam por nos suportar, literalmente nos suportar, e nos alimentar, né, nos ajudar
alimentar os nossos sonhos de investigação. Obrigado, então, e fico à disposição para pergunta. Obrigada, Ronei. Tu só tira a tua apresentação para conseguir colocar a minha, por favor. É só um segundinho aqui que eu já faço isso. Bom, então, depois dessa fala do Ronei, né, que trouxe aí pra gente super bem embasado na literatura e muito humildemente ele citou só um estudo dele, né, porque ele tem vários estudos com treinamento de força, ele é uma referência nesse assunto aqui no nosso país. Me coube, então, fazer a abordagem nutricional para isso, né, porque a gente sabe que a nutrição, a alimentação, ela sempre pode potencializar os efeitos do exercício, independente se é exercício aeróbico, exercício de força, existe a abordagem nutricional como um dos pilares para que esses treinamentos eles possam ter, né, potencializados ao máximo tudo que eles têm a nos oferecer. Então vou falar um pouco brevemente sobre isso. E aí, assim, eu resolvi chamar a minha fala de suporte nutricional, né, para o treinamento de força. Ao contrário do Ronei, que agradeceu as instituições ali no final, né, eu já quero começar falando a quem que eu represento aqui. Represento a URGS, o nosso programa de pós-graduação, o Centro de Estudos em Alimentação e Nutrição das Suporte Clínicas, o Grupo de Nutrição Esportiva da URGS, que os meus alunos fazem parte, e atualmente a gente tem um subgrupo desse, que é o GAC, Grupo de Apoio à Alimentação e Cuidados com o Corpo, e o Grupo de Pesquisa e Treinamento de Força do Ronei, né, que eu roubei aqui a imagem deles, porque me sinto muito parte e sou muito feliz por fazer parte desse grupo e conviver com essas pessoas que sabem tanto. Então, eu quis chamar a minha fala de suporte nutricional justamente pelo sentido, né, o significado que isso tem. Geralmente em nutrição, quando a gente fala em suporte nutricional, se usa mais essa terminologia para dietas enterais, pacientes críticos, quem precisa usar sonda. Mas eu quis usar no sentido de apoio, né? Se o treinamento de força faz tudo isso, o que a nutrição faz como apoio em relação ao treinamento de força? O Ronei falou brilhantemente para vocês sobre todos os aspectos desse tipo de treino e sobre como que a gente treina força, e não necessariamente é só em academia, mas exercício ao ar livre, com pesos livres, com TheraBand, com peso do corpo, e eu acho que agora, durante a pandemia, muitos de nós passaram a treinar dessa maneira, né, que não quis se expor dentro das academias, mesmo sabendo que algumas estavam abertas quando ainda existia bastante risco e que muitas pessoas estavam frequentando, acredito que muitos também que quiseram se manter ativos de alguma forma começaram a fazer mais o treino de força em locais abertos ou até mesmo em casa. Vi várias postagens de alunos, de colegas da educação física, sei de colegas e amigos que trabalham com educação física que estão dando os treinos online, e tudo isso também é treino de força, né, como nós acabamos de ver. Mas assim, quando a gente pensa como nutricionista, na parte da nutrição, ou quando as pessoas nos procuram para fazer orientação, aconselhamento nutricional para treino de força, as pessoas pensam na massa muscular, que realmente é o que sustenta o treinamento. Então, como é que a nutrição vai abordar, vai manejar, vai lidar com essa questão específica da massa muscular? A gente tem que entender um pouco como é que funciona isso. Então, a nossa massa muscular, em termos de músculo esquelético, né, que é o tipo de músculo que a gente enxerga dos braços, das pernas, do abdômen, glúteos, enfim, ele é regulado. Os seus processos de manutenção, eles são regulados basicamente por síntese e degradação das proteínas que constituem esse tecido. Então, quando a gente come, a gente tem um estímulo para sintetizar proteína, e quando a gente não está comendo, né, esse estímulo, à medida que vai passando o tempo que a gente se alimentou, esse estímulo vai diminuindo e predomina então o estímulo da degradação. O processo entre síntese e degradação de proteínas musculares, ele varia muito pouco, independente do peso, da massa corporal que cada pessoa tem,
esse processo ele tem uma variância a menos 60, menos 40 gramas por dia, tá? Entre síntese e degradação, sendo que a gente tem um maior período de degradação durante o sono. A relação entre o jejum e o estado alimentado, né, o jejum, principalmente esse do sono e quando a gente se alimenta, é o que dita basicamente se a gente vai estar fazendo síntese ou degradação desse tecido. A gente tem constantemente a produção dos hormônios que promovem a degradação da massa muscular. A gente não produz esses hormônios somente no momento que a gente não está se alimentando. Eles sobem e descem os seus níveis, assim como os hormônios de síntese de massa muscular, síntese proteica, que é basicamente a insulina, que está relacionada com a alimentação. Claro, nós temos os outros hormônios, por exemplo, os hormônios sexuais, que também regulam esses processos, mas não estão relacionados com a alimentação. Em relação à alimentação, a gente tem um equilíbrio desses alimentos, né, desses hormônios, perdão, basicamente regulado pelo momento que a gente os momentos que a gente está comendo ou que a gente está se alimentando, sendo que a degradação, ela continua, ela é basicamente constante e ela só é interrompida quando a gente come, que a gente tem o estímulo, então, a produção do hormônio e o estímulo para depositar, então, os nutrientes, mais especificamente os aminoácidos que vieram da proteína, lá dentro da massa muscular. Essa síntese proteica, ela também é estimulada pela contração muscular, não só pela alimentação. Só que o estímulo que vem da contração muscular, ele não é suficiente para gerar um incremento, né, por si só, sem que tenha um apoio nutricional. Ele até é capaz, mas digamos que ele não é tão significativo se a gente não tiver o substrato para botar lá. O exercício, ele dá o estímulo a nível de DNA, mas eu preciso ter o aminoácido para botar lá dentro da proteína. E lá dentro da proteína, fazer a proteína do músculo. E se eu não me alimento, obviamente, esse estímulo ele não vai ser realizado da maneira que ele poderia ser. Aí, então, que entra o papel do que eu vou comer, do quanto eu vou comer, para estar potencializando esse estímulo que veio do exercício. Bom, em todos os tempos, os grandes questionamentos em relação à nutrição, de todos, né, o maior, sem dúvida nenhuma, é em relação às proteínas. É a quantidade de proteína, quando que eu como essa proteína, qual proteína eu devo comer e como, né? É alimento, é suplemento? Então, essas perguntas são perguntas norteadoras de todos os tempos, sempre que se estuda a parte de nutrição para o esporte mais relacionada à hipertrofia, a ganho de massa muscular, a síntese proteica. Eu organizei a minha fala, então, tentando responder um pouco dessas perguntas. E isso é uma abordagem que eu costumo utilizar com os alunos e costuma funcionar muito bem, então resolvi seguir, não mexer em time que está jogando e seguir dessa mesma forma, tá? Tem um pesquisador que, para mim, ele é a pessoa mais referência no mundo em estudos sobre treinamento de força, sobre função de proteínas, sobre metabolismo de proteínas no músculo, ingestão de proteínas, que é o professor Stuart Phillips, que ele é da Universidade McMaster do Canadá. Ele é uma referência mundial e eu gosto muito dele porque os trabalhos dele estão ainda em conjunto com outros grandes pesquisadores que estudam sobre proteínas e como ele é tão referência, ele foi convidado pelo Comitê Olímpico Internacional para escrever a mais recente diretriz, né, para participar, ele não escreveu sozinho, é claro, tem vários pesquisadores, mas para participar na parte das recomendações de suplementação de proteínas, né, o Comitê Olímpico Internacional, a gente sabe que é uma instituição gigantesca e que é a referência maior para quem busca mesmo desempenho no esporte, tá, além da American College, que o Ronê já mencionou, o Comitê Olímpico Internacional é um dos grandes gigantes também. E o Phillips é uma pessoa que escreveu, então, essa diretriz mais recente para eles. Então, eu trouxe os trabalhos dele, né, para a gente discutir, e também, assim, como eu falei, ele trabalha em parceria com vários outros grandes nomes de pesquisa em relação à massa muscular, hipertrofia, síntese proteica, exercício físico. Para começar, eu trouxe esse trabalho dele de 2016, em que ele traz já no título, né, o questionamento, na verdade não é na forma de questionamento, mas ele já traz a proposta da gente refletir
sobre os requerimentos proteicos que podem estar além da RDA. A RDA é a recomendação diária de ingestão, que existe para todos os nutrientes, para todos os indivíduos, independente do sexo e ciclo da vida, que nós, nutricionistas, nos guiamos por essas recomendações para prescrevermos as dietas e fazermos o aconselhamento nutricional. Então, nesse artigo dele, ele traz esse questionamento e essa proposição de que a nossa necessidade energética ela estaria além do que é atualmente recomendado. Ele começa dizendo, é claro, da importância da musculatura esquelética, não só para a mobilidade, para a locomoção, mas como o Ronê explicou em todos os estudos que ele trouxe ali, para a saúde metabólica, por as questões do músculo estar envolvidos com prevenção, com tratamento de diabetes, doença cardiovascular, hipertensão, doenças neurodegenerativas, enfim. E que a importância da gente manter essa massa muscular, né, não só em relação a essas questões de doença, seria para que as pessoas envelhecessem de uma maneira mais saudável. Porque a gente tem uma perda fisiológica, uma perda natural de massa muscular e de força muscular com o envelhecimento e que acaba sendo acompanhado de uma ingestão de proteínas menor, que também é normal nos idosos, porque mudam muito o padrão alimentar, porque param de comer comida tantas vezes no dia, às vezes só almoçam, de noite só tomam um café, e que essa perda de massa muscular, que é fisiológica, associada com uma ingestão de proteínas mais baixa, ao longo dos anos que a gente vai envelhecendo, favorece, então, o aparecimento da sarcopenia, que seria, então, a perda de massa magra e perda de força muscular que compromete a funcionalidade dos indivíduos, né? Compromete a capacidade de realizar exercício físico, de se movimentar, de fazer as suas atividades de forma independente. E ele traz, então, abordando essas questões da importância do músculo e do processo de envelhecimento e como isso implica, né, na perda de funcionalidade, na independência da pessoa, ele traz, então, resultados de 2 grandes estudos de coorte que acompanharam várias pessoas durante vários anos e que eles fizeram uma associação, então, que as pessoas que tinham uma ingestão de proteína na marca do que a RDA nos recomenda, que é 0,8 gramas por quilo de peso, elas tinham tinham um percentual de pessoas muito maior com sarcopenia do que aqueles que tinham uma ingestão proteica 2 desvios padrão acima disso, que seria 1,2 gramas de proteína, tá? E ele diz também que essa ingestão de 1,2 gramas de proteína, ela é capaz de diminuir em 32% o risco da síndrome da fragilidade em mulheres. A síndrome da fragilidade também está relacionada com a perda de massa e força muscular e com o aparecimento de várias doenças metabólicas e ósseas, como, por exemplo, a osteoporose, que a gente sabe que afeta muito mais as mulheres do que os homens. Então, ele passa a defender neste estudo, a partir desse estudo de revisão, ele passa a defender, baseado em vários outros trabalhos, não só nesses 2 trabalhos de coorte, que não são dele, são outros trabalhos de outros institutos. Ele passa a defender, então, que a quantidade de proteína que a gente precisa é maior do que a gente está acostumado a prescrever, a comer, né, e achar que está adequado. De uma maneira geral, os pontos de destaque do estudo são de que os níveis ótimos de proteína a serem ingeridos ficariam entre 1,2 e 1,6 gramas por quilo de peso. Mas que isso a nossa preocupação, né, enquanto profissionais da saúde, não seria apenas que a proteína total do dia fosse atingida, mas que a proteína fosse atingida em porções mais igualitárias nas refeições, em torno de 0,25 a 0,4 gramas de proteína por refeição. Ele defende uma ideia de pulsos de proteína, que isso seria tão importante quanto a gente atingir a necessidade total do dia. Que a gente tivesse uma oferta igualitária ou mais parecida de proteínas no café da manhã, almoço e janta, pelo menos nas principais refeições. Por quê? Cada vez que a gente ingere proteína, cada vez que a gente se alimenta, a gente tem um estímulo, tanto por meio do aumento da insulina, né, que vem
da ingestão dos carboidratos, a liberação de insulina aumenta com a ingestão de carboidratos, mas também aumenta com a ingestão de alguns aminoácidos, de alguns tipos de proteínas. A gente tem um estímulo, então, a partir de cada refeição, para sintetizar a massa muscular, e que a gente precisa de uma quantidade X de aminoácidos para que esse estímulo seja, então, executado de uma maneira adequada. Então, se a gente ofertasse essa quantidade de aminoácidos presentes, que estariam, então, entre 0,25 e 0,4 em cada refeição, a gente potencializaria ao máximo a síntese proteica. Ele avaliou num outro estudo que eu não trouxe aqui, isso em idosos, e aí ele comparou um grupo que ingeria pouca proteína no café da manhã, a proteína adequada na janta e mais ou menos adequada no almoço e mais ou menos na janta, com outro grupo que ingeriu adequada no café da manhã, adequada na janta, no almoço e adequada na janta. E o estímulo de síntese proteica foi muito maior aonde houve os pulsos de proteína, aonde houve a ingestão da quantidade de proteína, essa recomendada de 0,25 a 0,4 gramas por quilo de peso em cada uma das refeições, comparados com esse que ingeriu de uma maneira que não estava ajustada para as necessidades conforme ele propõe, tá? E que também não adianta a gente passar muito dessa quantidade de proteína, porque o nosso músculo ele tem uma capacidade de saturação para os aminoácidos. Então, se a gente oferta menos proteína, a gente não atinge o estímulo da maneira adequada. Se a gente oferta mais proteína, satura o aminoácido e o que entrou, e o que não entrou vai ser transformado em energia ou pior, transformado em gordura, tá? Ele fala muito nesse trabalho aqui da resistência anabólica que o idoso tem, que à medida que a gente vai envelhecendo o nosso músculo, ele tem mais resistência a anabolizar, a fazer hipertrofia, e por isso precisa de mais aminoácido. Então ele sugere que o idoso ele precisa mesmo de 0,4 gramas por cada refeição, além de atingir o total do dia, 0,4 gramas, pelo menos nas principais refeições, né? E que a refeição que mais tem que ser otimizada é o café da manhã. Tudo que ele fala são sugestões, tá, gente? Não é assim, eu quero deixar bem claro para não ser polêmica, não é uma norma que está estabelecida, ele está trazendo novas proposições para a nutrição e que os estudos estão sustentando, mas que ainda não são uma recomendação generalizada. Mas que com certeza ele mostrou vários estudos em que os indivíduos que tinham uma ingestão maior de proteína no café da manhã, eles tinham um ganho de massa muscular maior, justamente porque o café da manhã é a refeição em que a gente geralmente ingere menos proteína. Pelo nosso hábito alimentar, os alimentos que a gente está habituado a comer no café da manhã, eles costumam ter menos proteína, e que a gente teria então que fazer uma repensada na escolha dos alimentos, né, uma melhorada nos alimentos que a gente está ingerindo nessa refeição. Em relação à qualidade da proteína, qual proteína que eu como, né? Qualquer uma faz o mesmo efeito, é tudo igual? Não é tudo igual. A gente tem observado já há algum tempo, por vários trabalhos, que inegavelmente as proteínas do soro do leite ou whey protein são as proteínas de maior qualidade. Porque ela é o tipo de proteína que existe na natureza que tem maior conteúdo de leucina. E a leucina é um aminoácido sinalizador para a construção do tecido muscular. Então, quanto maior o teor de leucina num aminoácido, numa proteína, melhor vai ser o efeito dela, o estímulo que ela vai gerar de síntese proteica no tecido. Se ela for uma proteína de rápida digestibilidade, melhor ainda. A única proteína na natureza que tem essas duas características, que é de rápida digestibilidade e alto conteúdo de leucina, é a proteína do soro do leite. Então, o whey protein seguido da proteína da soja são as duas proteínas que têm um melhor efeito em promover esse estímulo, tá? As proteínas do ovo, as outras proteínas do leite, como principalmente a caseína, e as proteínas da carne, elas não são proteínas que otimizam a síntese proteica e a hipertrofia muscular, porque elas são proteínas de digestão lenta. Não quer dizer que essas proteínas não sirvam para nada, só quer dizer que a gente tem que atentar para o fato de que às vezes nós pensamos que é essencial que nós vamos ingerir, que a gente precisa ingerir essas proteínas para que a gente faça hipertrofia. E essenciais elas não são, elas contribuem, mas elas não são as melhores proteínas para isso. Por isso que as dietas vegetarianas, bem planejadas, elas são capazes sim de suprir as necessidades proteicas para síntese, as necessidades proteicas para síntese
e para hipertrofia também, tá? Ele fala ainda nesse trabalho que o mix de proteína, se a gente usar um pouco de proteína do leite, um pouco de proteína do ovo, um pouco de proteína da carne, um pouco de proteína vegetal, eles funcionam tão bem quanto usar proteínas isoladas, ou seja, na forma de suplemento. Então aqui ele está dizendo que se eu tiver uma combinação de proteínas via alimentar adequada, eu consigo ter um efeito tão bom quanto um suplemento. Aí, aprofundando um pouco nessa questão de suplementação ou não suplementação, tem um outro estudo que é uma revisão sistemática, né? Então, assim, pensando que a gente anda vivendo tempos difíceis na ciência, que a gente precisa reforçar a necessidade de provar por A mais B, com respaldo da metodologia científica, o que deve ser recomendado ou não, esse estudo ele vem muito de encontro a essa necessidade, porque a revisão sistemática com meta-análise é o estudo que tem maior poder de afirmação para uma conduta, se essa conduta deve ser ou não seguida. Então, esse estudo, essa revisão sistemática, ela inclui 49 ensaios clínicos não randomizados, que foram realizados com indivíduos saudáveis, que seguiram um planejamento alimentar com um dos grupos recebendo o suplemento, né, proteico, um grupo com um grupo sem suplemento, estudos em que as pessoas não faziam restrição calórica, né, porque isso é muito importante. No momento que a gente faz a restrição calórica, a proteína deixa de cumprir totalmente o papel dela para a síntese proteica e ela passa a cumprir um papel de fornecimento de energia, e que os grupos tivessem realizado treinamento de força por pelo menos 6 semanas. E as conclusões desse estudo, então, os pontos de destaque do estudo é que eles afirmam que sim, que a suplementação proteica, ela aumenta o grupo que recebeu, né, fazendo uma síntese dos resultados de todos os grupos que receberam suplementação com proteína, sim, eles ganharam mais massa muscular e sim, eles ganharam mais massa magra, tá? Sendo que todos eram submetidos ao treinamento de força, os com e os sem. Os com suplementação tiveram melhores resultados. Esses resultados eles foram mais pronunciados nas pessoas mais jovens e nos indivíduos mais treinados. Então, quanto mais velho, a gente sabe que existe maior resistência anabólica, e por isso talvez precisasse de mais proteína. E a questão dos indivíduos mais treinados até é uma surpresa, porque às vezes a gente acha que quanto mais treinada a pessoa é, mais difícil de aparecer resultados são. Mas o que esse trabalho, então, que envolveu muitos estudos, mostrou é que para pessoas que são mais treinadas, a suplementação de proteína, ela faz mais efeito, tá? Ele retoma aqui a questão do consumo de 1,6 gramas, né, que seria o tido como, na síntese dos estudos, é a quantidade de proteína melhor para maximizar o efeito do treinamento. Não sei se vocês lembram que no estudo anterior ele sugeriu entre 1,2 e 1,6, mas que além disso daí não teve benefícios adicionais. Então, possivelmente, nos indivíduos que fizeram parte desses estudos, com 1,6 gramas de proteína já atingia aquela saturação do músculo lá que eu tinha mencionado para vocês e não se observou um ganho maior de força nem de massa muscular. Mas uma coisa que eu achei muito legal é que, olhando para o grupo que recebeu o suplemento e que não recebeu o suplemento, ele ainda disse que o maior incremento da força e da massa muscular foi propiciada pelo treinamento de força sozinho. Que quando a gente adiciona a suplementação de proteína melhora, mas não melhora na mesma magnitude do que só o exercício físico traz, tá? Então isso é um pouco assim para a gente também pensar, né, que desmistificar que talvez muitos dos estudos são feitos por patrocínio da indústria, e daí a indústria quer vender suplemento, mas eu acho que trazendo uma conclusão dessas, fica bem claro a importância do papel do exercício e o quanto ele faz pela gente, independente de ter proteína ou não ter proteína. Para finalizar, então, aqui eu trouxe um último estudo, que é do ano passado, ano 2020, que ele traz, então, alguns avanços, né, sobre as questões relacionadas ao treinamento de força e, claro, ao papel da proteína nesse treinamento. E daí ele traz também outras questões relacionadas à nutrição. Ele retoma de novo a recomendação do 1,6, e aqui ele menciona uma coisa interessante, né, que pessoas muito treinadas, ou pessoas que têm uma superfície corporal muito grande, pessoas muito pesadas, elas podem precisar de mais proteína, elas podem precisar até de 2,2.
certo? E que o importante é que essas proteínas, né, além da questão da gente atingir a necessidade da proteína, é a gente oferecer proteína de novo, que tenha boas quantidades de leucina. Isso parece ser um determinante na hipertrofia e no ganho de força muscular, quando a gente associa efeito de proteína ao exercício. Uma das coisas que ele traz nesse trabalho é que o uso da creatina também pode ser uma questão, uma substância que faça diferença nos efeitos do exercício. Desde 2017 existe um posicionamento sobre creatina da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, que é dos Estados Unidos, em que eles trouxeram, né, em 17 páginas de posicionamento, o quanto a creatina é segura e o quanto ela pode trazer de benefícios e o quanto ela pode ser consumida a longo prazo. A creatina, classicamente, ela é consumida por atletas que praticam esportes de explosão, que precisam, né, de potência na sua atividade, ou por pessoas que treinam força e querem ficar, né, mais volumosas. Assim, tem uma questão muito estética vinculada ao uso da creatina. Mas também nos últimos anos diversos estudos estão aparecendo com o uso de creatina até em pacientes doentes, em diabetes, enfim, associando um possível efeito benéfico da creatina em outras questões de saúde que não sejam só a estética ou só o desempenho no esporte. Nesse trabalho ele traz uma coisa muito interessante, importante, que eu acho que seja falada, que às vezes se tem uma crença de que o quanto o treinamento de força funciona para ti depende só do quanto tu treina e do que tu come, né? Então, assim, talvez os teus resultados não sejam tão bons porque tu não está te esforçando o suficiente. E isso é uma crença muito grande entre o público masculino. Como a gente trabalha muito no nosso ambulatório de nutrição esportiva com rapazes, a gente vê isso, né? Os atletas universitários da URGS têm muito essa autoexigência. E ele trouxe nesse trabalho para relembrar uma coisa, isso não é uma novidade, né? É só uma coisa que ele traz explicando mais aprofundado, que os efeitos do treinamento de força, o quanto tu vai crescer de músculo, o quanto tu vai ganhar de força em si, depende muito das tuas questões genéticas, epigenéticas, então, da tua maquinaria celular, da matriz celular, das tuas células, das tuas organelas, do quanto de receptores para androgênios, que são os hormônios sexuais que o indivíduo tem, porque os hormônios sexuais também influenciam o ganho de massa muscular, tem um papel muito importante nisso, e da quantidade de células satélites que o indivíduo tem no tecido muscular, que também é um atributo genético e epigenético. Resumindo, então, o que eu quis trazer hoje com suporte nutricional para o treinamento de força? O consumo de proteína ele tem que ser a partir de 1,2. Eu não vou dizer para vocês que é 1,6, eu não vou dizer para vocês que não é 1,6, mas que uma coisa que fica clara na revisão desses últimos estudos, né, que eu trouxe, que são de 2016, 2018 e 2020, e porque também as últimas diretrizes do esporte que nós temos, de 2016 e 2018, todas falam no consumo de proteína para maximizar o treinamento de força a partir de 1,2. Claro que elas trazem voltadas para o atleta, mas elas têm em comum essa mesma recomendação que veio desses últimos estudos, que o foco não é atleta, inclusive o foco é muito na longevidade, né? Pensando em preparar o nosso corpo para o envelhecimento e pensando em quem já envelheceu. Ficaria então como a mensagem final, né? Os resumos do que eu quis trazer aqui, que o nosso consumo de proteína parece necessitar ser a partir de 1,2 para que a gente tenha esses efeitos otimizados. O ajuste das refeições, então, que as principais refeições, café da manhã, almoço e janta, atinja essa quantidade mínima de 0,25 até 0,4, sendo que para idosos tem que ser 0,4. Otimizar o café da manhã, que é a refeição em que falta mais proteína, que a gente já vem de um jejum, já vem de uma degradação proteica fisiológica que acontece porque a gente está dormindo. Que essas proteínas ofertadas em todas as refeições, elas sejam boas fontes de leucina, que para que esse treinamento seja efetivo, precisa uma ingestão adequada de calorias. Se a pessoa está fazendo dieta restritiva, ela não vai ter potencializado a construção da massa muscular. E fica então a sugestão para a gente pensar, para estar estudando, olhando mais para essas questões da creatina. E com todo esse monte de recomendação, que eu fico imaginando, assim, para quem não é nutricionista, está ouvindo isso, né? Que talvez a pessoa não esteja
entendendo nada, ou achando assim, meu Deus, quanto número, eu não sei o que eu vou fazer com isso, eu não poderia acabar essa fala sem dizer, procure um nutricionista. Não se deixe influenciar por blogueiros, por influenciadores digitais fitness, por figuras que são famosas nas redes sociais. Procure um profissional sério, coerente, que estude e seja bem embasado. E como também eu sei que meus alunos, se não estão assistindo isso, vão assistir depois, eu não poderia encerrar minha fala sem falar isso. Muito obrigada pela atenção, pela paciência de vocês. O e-mail fica à disposição. Bom, o horário, ele agora já está bastante adiantado, mas como nós começamos um pouco depois, acho que vale a pena valorizar a participação, né, dos ouvintes aqui, muitos elogios, mas também uma pergunta, tá? Na verdade, são duas que eu vou unir numa só. Então, a professora Raquel Canuto, professora Ronei, ela comentou que o IPAC é um questionário de avaliação da atividade física muito utilizado em estudos epidemiológicos, mas ela questiona a capacidade do IPAC avaliar, então, esses treinamentos de força, e sendo ele insuficiente, qual questionário seria recomendado para uma avaliação da atividade física, na sua opinião? Então vamos lá, embora a hipoglicemia já esteja pegando, né, pela fome e pelo horário que gravar, vamos tentar responder. Obrigado pela pergunta. Professor, é assim, eu concordo que o IPAC não é o melhor instrumento de avaliação disso. Embora eu não trabalhe muito com isso, com investigação a partir de questionários, eu normalmente utilizo o IPAC para ter uma ideia, basicamente, da atividade física do sujeito diária, né, semanal, mensal, enfim. Mas, normalmente, nesses estudos epidemiológicos, em que se levanta a realização ou não do treino de força, não é o IPAC utilizado. Eles usam questionários específicos, eu não lembraria o nome agora para dizer, mas quase todos os estudos epidemiológicos usam questionários específicos que vinculam assim. A pergunta é clara, é assim, faz ou não faz treinamento de força? Ou mesmo treinamento aeróbico? Quantas horas por dia isso é feito? E a partir daí, eles regulam pelo número de horas feitas durante a semana, né, se o sujeito está envolvido ou não em atividade de força. E claro que eles entendem, e eles têm as várias classificações. Menos de 30 minutos, nível tal. Entre 30 e 50, nível tal. E eles consideram como nível adequado para o treinamento de força aqueles em que os sujeitos fazem pelo menos 2 vezes por semana uma atividade que dure, se não me falha a memória, acima de 40 minutos. Então, isso caracterizaria, né, a realização de fato do treino de força. O treino aeróbico tem a mesma classificação, menos de 30 minutos, de 30 a 40, enfim, várias divisões, e a partir de 150 minutos por semana se entende como sendo um nível de atividade física de moderada para alta, chamada por muitos de vigorosa. Então é assim que é feito. Normalmente não se faz isso a partir do IPAC, porque o IPAC não nos dá essa possibilidade. Esses mesmos estudos, todos que se valem, né, dessa investigação, dessa análise, todos eles são críticos num aspecto. Não é pelo número de horas que se sabe se de fato o sujeito treinou bem ou mal, ou em alta ou baixa intensidade. Então, o ideal seria, segundo todos os autores, eu acho que eu vou começar a estudar isso, inclusive isso aí, eu vou estruturar um questionário. O ideal seria, segundo quase todos os autores dos artigos, é que se tivesse uma ideia da intensidade e volume exato do exercício. Ou seja, como é que é o exercício, como é que foi regulada a sua intensidade, qual foi o número de séries feitas por cada exercício, membro superior e membro inferior, se feito de forma multiarticular ou monoarticular. Esses estudos todos levantam o mesmo aspecto. Eles, assim, e eu acho que no futuro isso vai ser realizado. Certamente, como já se sabe, como eu me referi na minha fala, que o treino de força de fato é importante, né, sobre os vários aspectos de prevenção de doenças e de mortalidade, já está bastante bem documentado isso. Agora se vai partir para um outro estágio dessa análise, e se vai tentar saber, mas qual é o exercício melhor? Qual é o pior? Qual é o menos ruim? Né?
Mas isso, embora se saiba, não está investigado nesses estudos epidemiológicos. Porque a gente está falando de estudos que envolveram 5 mil, 10 mil, 1 milhão de pessoas, então fica um pouco difícil a gente de fato avaliar especificamente como foi feita aquela atividade. Mas o impacto, concordo absolutamente contigo, não é a melhor estratégia para isso. Então, quem fez a pergunta aqui, a Raquel, agradeceu. Então, como muitos outros estão dando, parabenizando, né, pelas falas e também agradecendo a disponibilidade de vocês. Agradeço também ao público que ficou aqui durante todo o período, então um número estável de ouvintes. Lembrando que esse seminário fica disponível também para quem quiser assistir posteriormente neste mesmo link. Então, muito obrigada. Boa tarde a vocês e a quem nos ouve. Foi um prazer mais uma vez. Carol, obrigado pelo convite mais uma vez e fico à disposição. Pela tua participação. Tá bom, obrigado. Beijo para todos. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.